Hoje a gente vai falar desse livraço que eu subestimei. Eu achei que ele era, pelo título, né, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, eu achei que era um livro daqueles charlatões, né, aquelas pessoas que acham que tem truques pra fazer amizade e cheio de truquinho, sabe? Eu menosprezava, achava que era coisa de guru, né? Então eu sempre via ele, via muitas pessoas legais indicando, mas achava que era meio, sabe, papo de guru. Então eu sempre relutei para ler essa bela obra aqui. Porém, recebi de presente de um grande amigo meu e comecei a ler ele. E logo nas primeiras páginas, assim, já eu falei, cara, esse livro vai ser bom. Eu vou contar pra vocês aqui como é a estrutura dele, né, como ele se divide e o que é que ele aborda no geral. E alguns pontos específicos que eu achei bem interessantes lá no livro, tá? Se divide em basicamente 4 partes. A primeira parte são técnicas fundamentais para lidar com as pessoas no geral. Então ele vai abordar algumas coisas que é bom você saber, né, que são os princípios ali para saber para lidar com as pessoas no modo geral. A segunda parte vai fazer como as pessoas gostarem de você, né, como basicamente você realmente fazer amigos. A terceira parte é como fazer as pessoas pensarem como você, e você vai entender porque isso é importante, porque às vezes quando você quer fazer que as pessoas tomem decisão, se você for tentar fazer pelo seu motivo, a pessoa não vai tomar, mas se você fizer com que a pessoa perceba que ela está fazendo por causa do que ela quer, como se ela estivesse mandando ali, ela vai tomar a decisão muito mais fácil. Eu vou explicar essa parte um pouquinho mais na frente, tá? Mas essa parte é muito boa. E a quarta parte, basicamente, é para quem é líder, né? Que é como você corrigir uma pessoa sem que você seja rude ou sem que você constranja a pessoa, sabe? Então, assim, você precisa melhorar, ou então precisa demitir, mas como eu vou falar que te demitir sem te ofender e você ficar devastado depois? Basicamente isso. Muito bom. Eu vou basicamente resumir alguns tópicos, os principais que eu acho mais importante que o livro aborda, tá? Porque assim, eu recomendo muito a leitura desse livro. E primeiro porque é narrativa. O autor usa vários exemplos dos alunos dele, porque quem não sabe esse autor, o Dali, ele não sei se ainda tem, acho que ainda tem. Ele já faleceu, né? Mas tinha um programa que ele fazia presencialmente, que era sobre como lidar com as pessoas, né? Então, ele teve muitos alunos em muitos países diferentes e ele relatava as histórias desses alunos dele aqui no livro. Ele relata vários casos de que realmente a técnica que ele mostra ali é aplicada no mundo real. Você consegue aplicar aquilo e conseguir se relacionar melhor, conseguir pedir uma promoção, enfim, você fica realmente impactado com os exemplos que ele traz na vida real. O livro se passa no passado, né? Bem no passado. Ele foi escrito, acho que por volta de 1930, não lembro agora o ano exato do livro, mas ele é bem antigo, acho que foi antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Porém, é coisas que ainda hoje faz tanto sentido, mas tanto sentido, e tem muita coisa nesse livro para quem empreende, para quem é vendedor, que está muito relacionado de como vender melhor. Porque se você relaciona melhor com uma pessoa, automaticamente a chance de você vender mais e melhor aumenta absurdamente, sabe? Então, assim, eu percebi muitas coisas que eu já vi em livros de vendas sendo comentado aqui nesse livro, que basicamente não era princípio de vendas, e sim de como se relacionar melhor com as pessoas. Eu vou começar lendo para vocês uma frase que o autor traz, não é dele, tá? É de uma personalidade que você provavelmente conhece, que basicamente é falando que as pessoas não gostam de ser criticadas. E se você criticar elas vão fazer tudo para se justificar. Porque na cabeça dela, na perspectiva dela, não é pelo motivo errado que ela está fazendo, sim pelo motivo que ela acredita e que ela acha que está fazendo certo. A frase é o seguinte: passei os melhores anos da minha vida proporcionando os maiores prazeres às pessoas, ajudando-as e a se divertir. E tudo que consegui foi ser insultado e perseguido. Essa frase é do Al Capone. Se você não conhece o Al Capone, dá um Google aí, mas basicamente foi o maior gangster dos Estados Unidos, o maior inimigo público dos Estados Unidos. O cara foi perseguido durante vários anos, porque ele era, né, um gangster nos Estados Unidos, e naquela época tinha muita briga de gangue, enfim, tinha toda a questão da máfia italiana. Então, esse cara, perceba que pra ele não é tipo assim, eu sou o maior bandido, não. Na cabeça dele, ele estava ajudando outras pessoas, ele estava fazendo as pessoas se divertirem, ele estava colaborando com o bem geral na cabeça dele. E aí tem uma frase do autor que é aquilo que eu falei, né? Não adianta criticar, é basicamente um dos principais princípios que ele traz no livro. Não adianta criticar porque isso coloca a pessoa na defensiva e em geral faz com que ela tente se justificar. Então ele fala que a pior forma de você tentar fazer amizade com a pessoa é tentar criticar ela, falar que ela tá errada, insultar. É a pior forma que você tem para fazer amizade. Porque às vezes você olha tanto para o seu ponto de vista e só o seu ponto de vista está certo que você esquece de tentar olhar as coisas pela ótica da outra pessoa. Porque na cabeça dela ela também está certa.
Então, se você ficar sempre no embate, talvez você nunca chegue a um consenso e talvez você nunca consiga, de fato, relacionar com aquela pessoa de uma forma melhor, colocando o problema de lado. Tá? Então, essa parte da crítica eu acho muito interessante trazer. É logo no começo do livro, quando ele fala dos bandidos que sempre falam que estavam ajudando as pessoas, porque na cabeça dele, eles estavam. Mas eles estavam causando mal, né? Só que eles estavam justificando porque eles estavam sendo criticados, perseguidos, enfim. Então, eu achei bem interessante trazer essa parte aqui no começo do vídeo. Não vou falar aqui princípio por princípio, mas eu vou trazer um ponto de vista que eu tive durante a leitura, que quando você lê, você também vai perceber isso. Mas, basicamente, todos os princípios do Dali que ele traz aqui no livro é ligado diretamente com você não ter orgulho. O que eu quero dizer com isso? Ele vai citar no livro muitos líderes, principalmente dos Estados Unidos, né, naquela época. Então ele traz o presidente, o Roosevelt, o Abraham Lincoln, não lembro agora se o nome dele é exatamente esse, mas ele traz o nome de grandes diplomatas e líderes, presidentes dos Estados Unidos, né, que era da época dele, né, que era conhecido por ser mais diplomatas. E ele usa esses líderes para mostrar que todos eles eram extremamente simples e não tinham orgulho. Por quê? Quando você tem orgulho, você não quer dar o braço a torcer, você não quer falar ou então deixar que o outro pense que ele está certo e que tudo bem se ele estiver certo, mas que para o bem da situação geral, para você conseguir o que você quer, você precisa concordar com aquela pessoa, com ela, de que ela está certa, de que ela tem a melhor ideia e de que, sabe, você tem que deixar o teu ego um pouco para baixo, para que você consiga superar isso. Eu acho que, no geral, a minha melhor visão que eu tive, um insight que ele não fala, mas não fala constantemente, mas que eu consegui tirar do livro é isso. É que você precisa, às vezes, deixar o teu ego de lado, deixar o teu orgulho de lado, para que você consiga as coisas. Porque você só alimentar o seu ego, o seu orgulho, você vai fazer muito mais inimizade do que amizade e vai conseguir dispersar muito mais oportunidade do que, de fato, agarrar essas oportunidades, né, e transformar em negócio, amizade, enfim. Porque o orgulho, ele faz com que você seja o centro, né, e não o outro, como o próprio autor propõe. E aí o autor fala que são duas coisas que se combinam, que você precisa ouvir com atenção. E quando você faz de ouvir com atenção, às vezes você fala, tipo, isso aqui na conversa, outra pessoa fala isso aqui, e ela tem a impressão que você é muito legal, eu gostei muito de você. Por quê? Você deixou a pessoa falar, a pessoa naturalmente foi falar de interesses que ela gosta, que ela se interessa, você ficou ouvindo atentamente, fazendo perguntas interessantes, ela se sentiu extremamente à vontade e ela sai daquela conversa achando que você é o cara mais legal do mundo, porque você estava ouvindo ela mesma falar sobre coisas que ela mesma gosta, sabe? Então, esse é o poder de você ouvir com atenção e, juntamente com esse poder de você ouvir com atenção, tem esse que eu acabei de falar aqui, que é você deixar o outro falar a maior parte da conversa. Por isso que eu falei que tem muitas coisas que é ligado com vendas. Em vendas, o pessoal fala que é para você ouvir muito o teu cliente, ouvir o que ele está falando, para você poder fazer uma oferta que faça sentido com aquele, com a realidade dele. E aqui no livro ele fala o tempo todo disso, cara, de deixar o outro falar a maior parte do tempo. Porque o outro precisa se convencer ele mesmo de que ele quer fazer aquilo, né? Então, supondo que eu quero fazer, sei lá, eu quero baixar o preço do meu aluguel. E o inquilino e o cara que é dono do aluguel, obviamente ele não quer baixar, ele quer aumentar o valor do aluguel. Então, como eu faço para que esse cara baixe o preço do aluguel, sendo que ele não quer baixar? Ele cita vários exemplos relacionados com aluguel no livro, mas basicamente ele elogia muito o cara, né? Então ele fala, nossa, eu amo muito e tudo mais, e o cara fala, cara, que é a primeira vez que o inquilino me elogia. Todos eles, né, desce o pau em mim e tudo mais. E a outra coisa que ele fala é que após encher ele de elogio ali, o dono do aluguel, da casa, do espaço, do apartamento, ele recua automaticamente, porque ele não estava esperando aquilo, ele estava esperando ser criticado, ser, sabe, jogado pedras em cima dele. E por não acontecer isso, ele automaticamente baixa a guarda e consegue fazer o valor do aluguel baixar. E também ele faz com que o cara do apartamento fale muito mais, né? O cara que é dono do apartamento, na verdade. Ele deixa o outro falar a maior parte do tempo durante a conversa. Esse exemplo que eu falei, como eu falei aqui, tem vários durante o livro. Exemplos de aluguel, de vendas que ia acontecer, cliente que quer devolver o produto e o cara vai lá na conversa, no lugar de chegar fazendo um barraco, conversa, consegue se esquivando ali e consegue levar o prumo da venda para outro lugar. Consegue mudar totalmente a direção, com base na conversa, na diplomacia, em ouvir atentamente a outra pessoa, entender o desejo dela, fazer com que ela se sinta ouvida, respeitada, elogiada. E as pessoas querem se sentir importante. Ele menciona isso no livro o tempo todo. Todo mundo quer falar sobre isso, todo mundo quer falar sobre o que pensa, o que acredita e que essa é a única visão de mundo. Então, quando você acha uma pessoa que está disposto a te ouvir
e você reforça pra você mesmo o quanto você é importante, o quanto seus interesses são legais, você vai adorar aquela pessoa, sabe? Então acho que o maior aprendizado que eu tive no livro foi exatamente esse. De você aprender a ouvir as pessoas, saber fazer elogios, encontrar elogios sinceros. Cara, o livro, eu não vou falar, como eu falei, não vou falar todos aqui, mas o livro é recheado de coisas práticas, situações práticas que acontecem no dia a dia, mesmo ele tenha sido escrito anos atrás. Então é um livro com muitas coisas práticas para você, tipo assim, ler ele agora e já praticar com tua mulher, com teu filho, com seu amigo, com seu namorado, sabe? Ele é muito, muito prático. Então eu recomendo demais a leitura desse livro, tá? Tem outras reviews aqui no canal de outras leituras. Se tiver algum livro que você queira recomendar pra mim, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre buscando um livro novo pra tá lendo. Me deixa saber o que você achou, tanto do que eu falei aqui no livro, quanto se você já leu, o que é que você achou do livro em si, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito, vai me ajudar demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo.